A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, glória a Deus, como vocês estão? Sejam bem-vindos a este canal, que Deus continue te abençoando e te fortalecendo. Capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, amém? Eu separei aqui algumas traduções para a gente estar lendo nesse capítulo 11, porque vai falar sobre Jesus nos ensinando a orar o Pai Nosso. Pai Nosso, que muitos de nós às vezes, eu meu filho orar individualmente, prefiro falar com Jesus do meu jeito. Mas orar o Pai Nosso também é bíblico, o Senhor nos ensina. Os discípulos aqui, depois de uma ocasião que Jesus ora, depois que Jesus termina de orar, nessa ocasião, os discípulos vão pedir a Jesus para que ele ensinasse eles também a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. E a partir do verso 2, a parte C do versículo, Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Na tradução King James atualizada, Jesus começa a ensinar falando dessa forma: quando orares, dizei ao Pai: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia cotidiano nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixe sucumbir em tentação, mas livra-nos do maligno. Vamos ver aqui na tradução da Bíblia Viva. Aqui, verso 2, aqui, ó. Esta foi a oração que eles lhe ensinou. Pai, que o seu nome seja reverenciado pela sua santidade. Venha o seu reino, dê-nos nosso alimento dia a dia e perdoa-nos nossos pecados, porque nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Depois, ensinando-lhes a respeitar a respeito da oração, ele disse, e suponhamos também à meia-noite. Agora Jesus vai ensinar eles como orar, a respeitar e reverenciar a Deus, né? Essa é a oração que Jesus nos ensina, o Pai Nosso. Primeiramente, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E também nos ensina a mostrar que o Pai é nosso, não só meu. O Pai é nosso. Então, muitas pessoas confundem isso. O Pai é só meu. Deus é meu Pai. Mas Deus é o Pai nosso. Ele é meu Pai, Ele é teu Pai. Ele é Pai de todos aqueles que aceitaram Ele como Pai. Ele é Pai de todos aqueles que aceitaram que Ele controle a sua vida, direcione a sua vida. Então, eles querem aprender e Jesus vai ensinar, primeiramente, a chamar Deus de Pai. Depois, Jesus vai ensinar eles a ter relacionamento. Porque o que eles viram de Jesus é relacionamento com Deus. E Jesus é que ensina sobre orar, sobre buscar esse relacionamento com o Senhor. A insistência da oração, Jesus agora ensina a partir do verso 5, a eles insistirem, bater na porta. Jesus vai falar do amigo importuno, o amigo insistente, aquele que insiste batendo na porta da oração. Então persevere. Jesus vai usar essa parábola, dizendo um amigo vai pedir uma ajuda ao amigo, o amigo diz que está de porta fechada, com toda a sua família já deitada e não iria abrir. Mas esse amigo insiste, ele tem insistência e ele recebe aquilo que ele queria, né? Alcança o seu objetivo. Logo depois Jesus continua falando sobre perseverança na oração, e Jesus começa a falar do verso 9 ao verso 13, sobre insistir em oração. Jesus diz, né? Portanto vos asseguro, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. Então a gente precisa entender, pois todo aquele que pede, recebe. Você vai receber, nem que seja um sim ou um não de Deus, mas você vai receber a resposta de Deus. O que busca, encontra. Então, se você procura, você vai encontrar, você vai achar. E aquele que bate, a porta se abre, né? Bate com insistência que a porta vai abrir. É igual você ir na casa de alguém, às vezes a pessoa está no fundo da casa, não te ouve chegar, mas você está ali batendo insistentemente até que aquela pessoa ouve, ou alguém ouve, fala, e a pessoa vem abrir a porta para você. Então, a insistência na oração, a perseverança na oração e a fé. A fé, primeiramente, que ter Deus como teu Pai, como Altíssimo, como Soberano, como Criador do Universo, como um Deus, né, onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar, Ele tem ciência de tudo. Então Ele é Deus, Ele conhece toda a minha necessidade, toda a sua necessidade. Jesus traz esse ensinamento nesse capítulo poderoso, nesse capítulo 11, e Ele vai falar sobre uma casa dividida e não prosperará. A casa dividida não prospera. Então Jesus vai expulsar um demônio de um homem que era mudo, e quando Jesus expulsa o demônio desse homem, esse homem começa a falar. Novamente, esse homem começa a falar depois que esse demônio deixa aquele corpo. Aqui agora Jesus vai trazer uns ensinamentos sobre o corpo do ser humano, sobre o corpo do ser humano ser
casta, lugar de morada de demônios. Então, entretanto, alguns deles censuravam. Ora, se ele expulsa demônio pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, porque algumas pessoas diziam que Jesus fazia todos aqueles milagres através de demônio, de Beelzebul. E outros ainda apenas para prová-lo, pediam que ele fizesse um sinal. É tanto que ele vai falar mais aqui na frente que uma geração perversa pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Então, é uma geração perversa, pecaminosa. Você vai ver aqui que Jesus faz um milagre e eles aqui começam a dizer que Jesus estava endemoniado. Outros vão querer experimentar Jesus, pedindo para que Jesus fizesse mais milagre para ver se era Jesus mesmo que fazia. Mas conhecendo ele conhecia os pensamentos, ele afirmou: todo reino dividido contra si mesmo não será arruinado. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Da mesma forma que uma casa dividida contra si mesmo será arruinada. Como que Satanás tem trabalhado hoje? Da forma que Jesus falou aqui. Dividindo opiniões, dividindo pensamentos, dividindo posicionamento, fazendo as pessoas pensar diferente um do outro, não que a palavra de Deus nos ensina. Quando eu tenho uma visão de ver a Bíblia de uma forma e outro tem outra visão, se divide, irmão. Por isso que a gente tá vendo tantas religiões, tantas coisas acontecendo, igrejas divididas, pessoas que não têm pensamento como o pastor que não tem pensamento como os membros, e por aí tá indo essa casa dividida, muita guerra espiritual na área da divisão dentro da igreja. E os lares nem se fala, marido de um posicionamento, esposa de outro posicionamento, pessoas pensando de um jeito, filho pensando de outro, vó de outro, casas divididas. Então Jesus vai falar aqui que o reino dividido não prospera, não vai para frente. Então precisa ter concordância, precisa ter comunhão. E ora, se assim também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como é possível que seu reino subsiste? Expresso-me desta forma, pois dizeis que eu expulso em demônios. Então Jesus está dizendo que o ministério daqueles líderes espirituais, eles expulsavam até demônios, mas eles não criam, eles não acreditavam. Então não tinha como, era dividido o reino deles. Por isso que estava naquela situação. Então, sendo assim, se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsa os vossos filhos? Então, quer dizer, os vossos filhos expulsam através de quem? E Jesus continua falando. Agora Jesus vai falar a partir do verso 24 sobre uma pessoa desviada da verdade do caminho do Senhor. É muito forte isso aqui, porque Jesus vai falar também sobre o guarda. Aqui nesse mesmo capítulo ele fala sobre o guarda, né, que guarda a sua casa. Mas quando alguém é mais forte, chega, ataca, vence. Então, né, quando um homem é forte, ele bem armado e guarda a sua casa. Então, já está dizendo, quando um valente, né, é valente e guarda a sua casa, um mais valente ainda chega, amarra o valente, toma o domínio daquele lugar. Foi isso que Jesus fez comigo, né? Entrou na minha casa, tirou o valente, dominou o valente, amarrou o valente, e o valente dos valentes dominou a casa, que é esta aqui, louvado seja Deus, e que é você também que está aqui na minha companhia nesse vídeo aqui. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Então entende, meu irmão. Ou nós estamos em Cristo, ou estamos sem Cristo. Ou estamos com Ele, ou estamos contra Ele. Então não existe isso. Muita gente fala, eu acredito em Cristo, mas não acredito em Deus. Eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus. Então a gente não tem que entender isso. Ou estamos em Deus e em Cristo, ou não estamos. Então casa dividida não subsiste. E Jesus vai me trazer um ensinamento aqui, a maneira de agir de Satanás. Olha como Satanás age. Quando um espírito sai de uma pessoa, passa por alguns lugares áridos, procurando refrigério, mas não o encontra. Então cogitam, voltarei para a casa de onde saí. Aqui é o diabo, demônios. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. A casa varrida e limpa. Deixa eu ver nessa tradução aqui. Como que está o verso 24 e 25. Vamos ver aqui, ler aqui o verso 24 e 25. Como que está escrito aqui? Aqui está. Quem não está ao meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa, espalha. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos, procurando repouso, mas não encontra. Mas não encontrando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra a casa varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores que ele, os quais vêm habitar. Aí é com isso a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. Vamos ver aqui na tradução viva. Onde eu acho aqui o capítulo... O versículo... Aqui achei. Versículo 24.
Quando um espírito imundo é expulso de um homem, vai para lugares secos, procurando descanso ali. Porém, não achando, volta para a casa que ele deixou e descobre que sua antiga morada está toda varrida e limpa. Então vai, procura outros 7 espíritos piores que ele e eles passam a morar ali. Assim o homem fica numa situação pior que antes. Irmãos, o afastamento do Senhor, o afastamento da presença do Senhor. É por isso que muitas vezes a gente vê alguém que desvia do caminho da verdade, que se afasta de Jesus, e essa pessoa vai regressando, vai degredindo, vai caindo, vai descendo de uma forma terrível e rápida. Então você vê aquela pessoa praticar coisas malignas que antes de conhecer Jesus, depois que conhece e tal, aí depois se afasta do caminho, fica pior do que antes, faz coisas que nunca fez, nem quando estava antes de conhecer Jesus no mundo. Por quê? Porque cada demônio que volta traz mais 7 demônios. Então essa pessoa se torna uma casta de demônios, uma ninhada de demônios, uma morada de demônios. Então imagine, cada demônio que habitava na pessoa traz mais um. O demônio do vício da bebida traz mais um. O demônio do vício da droga traz mais um. O demônio do vício da cocaína, da pedra. Cada demônio que a ordem da desordem é organizada. Então eles trazem, cada demônio traz mais um. Então traz mais 7. Então você imagina como fica o estado dessa pessoa. Aí o texto diz que o estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. Irmãos, é muito sério. Ore a Deus para que você continue de pé e firme no Senhor. Não desanime, não desista do caminho do Senhor, não volte atrás, não recue. Ouça a palavra do Senhor que tem ensinamentos, norteio para nossas vidas. Continue agarrados em Jesus, alicerçados em Jesus, buscando em Jesus, na perseverança da oração, insistente na oração. Eu sei que tem dia que às vezes a gente está cansado, não quer orar, muitas vezes a gente está desanimado, frustrado com alguma situação, mas continue insistindo e tendo perseverança e clame a Deus para a sua vida. Pede a Deus para Deus guardar teu coração, proteger sua mente, colocar em você a armadura de Deus, está ali em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante. Clame a Deus para que o Senhor venha colocar em você essa armadura para que você não regride, não retrocesse, não volte atrás. Porque triste é a situação de quem volta atrás. Então pede ao Senhor essa misericórdia. E Jesus agora, a partir do verso 27, vai dizer: felizes os que recebem a palavra do Senhor. Uma mulher no meio daquela multidão vai dizer: feliz é a mulher, bem-aventurada é aquela que te deu mamar, é aquela que te deu a luz, né? Aqueles seios que te amamentaram. Aí Jesus vai ver ali o início de uma idolatria à mãe dele. Então Jesus vai fazer o quê? Ele, porém, afirmou. Jesus está até apontando, né? Futuramente o que aconteceria. Ele, porém, afirmou: antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Feliz é aquele que guarda os ensinamentos da palavra, que obedece ao Deus vivo, que tem Deus como Pai. Então felizes são esses. Aí o sinal que Jesus fala de Jonas, né? Dessa geração, é uma geração pecaminosa, uma geração perversa. Jesus continua falando agora sobre a palavra da candeia. Ninguém consegue acender uma candeia e colocar em um lugar onde fica escondido, nem debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num local apropriado para que os que entram na casa possam ver seu lumina. São os teus olhos a luz do corpo. Se os teus olhos foram iluminados, todo o teu corpo está cheio de luz. Porém, se os teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado em trevas. A boca fala o que o coração está cheio. Os seus pensamentos refletem nas suas ações. As suas atitudes falam mais do que palavras. Então Jesus está dizendo isso. Se você está cheio da luz, se você está cheio de Deus, não vai ficar escondido os feitos, os atos. Pessoas não reconhecer Deus na sua vida, não vai ter como esconder. Por mais que alguém tente te apagar, não vai conseguir, porque a luz não tem como ser escondida. Se está tudo no escuro, você acende a luz, ela clareia tudo. Tudo. Assim que você chegar no ambiente, tá tudo escuro, você não vê nada. Mas acende uma luz, você começa a ver. Você está no escuro, lá bem longe tem uma luzinha, você consegue ver aquela luz de longe. Você consegue ver o sinal daquela luz de longe. Então o Senhor está nos mostrando que a luz dele esclarece muitos corações e entendimento. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não seja trevas. Então Jesus está dizendo no verso 35, analisa o seu interior, para que o seu interior não esteja tomado por trevas e você esteja iludido, achando que você está na luz de Cristo. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, dizendo que vai para o céu, dizendo que passarão a eternidade com Jesus, mas o coração está em trevas, o coração está com raiva, está com ódio, está com mágoa, está caluniando, está fofocando, está dizendo mal, está armando cilada, está fazendo coisas malignas. Então certifica-se sobre o seu interior.
Porque dentro só Jesus conhece. O exterior fora, qualquer pessoa pode ver, mas dentro o Pai te conhece. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado. Assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Então não tem como. Se você estiver tomado, completo, direcionado, pleno do Espírito Santo, você vai resplandecer o céu sobre a vida de outras pessoas e sobre a vida de você mesmo que está aí. Então vamos lá, Jesus condena a hipocrisia. Agora Jesus fala sobre a hipocrisia. Ele começa a condenar a hipocrisia dos fariseus, que aqui ele diz no verso 39. Então o Senhor declarou: vós fariseus purificais o exterior do corpo, fora, né? Do prato, mas o vosso interior está entulhado de avareza e perversidade. Então, fora, irmãos, eu posso botar uma roupa de crente, uma Bíblia bem grandona. Eu gosto de Bíblia grande, né? Minha Bíblia é bem grande, essa aqui, ó. Ela é bem grande, tá vendo? Eu gosto dessa Bíblia para me pregar. Velhinha já, eu amo ela. Então, mas tem pessoas que já usam a Bíblia menorzinha, né? Como essa, um pouco menor, como outros que eu tenho aqui. Como você tem aí na sua casa. Mas não adianta nada, o exterior não reflete o que está dentro. O que reflete o que está dentro é quando você começa a colocar para fora. Jesus fala que não é o que entra, é o que sai que contamina. Então a gente precisa entender. Fora eu posso me vestir de crente, pentear cabelo como crente, falar até mais ou menos como crente, mas não adianta, as ações vai refletir as atitudes. Então a hipocrisia é aquela pessoa que está na igreja atuando ser um cristão, mas não é. Vive fingindo que não é. 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve sobre a hipocrisia da liderança, sobre a hipocrisia daqueles que diziam ser cristão. Paulo estava dizendo para eles que o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento de muitos. Tem muito crente incrédulo que está com entendimento cego, com a visão turbada, com a visão fechada, porque não chegou ao pleno conhecimento da verdade. Conheceu a religião, mas não conheceu a salvação. Tem muita gente conhecendo a religião e não conhece a salvação que vem somente a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar insensatos, loucos, desequilibrados, né? É aquele que criou o exterior, não criou igualmente o interior. Então quer dizer, aquele que preparou do lado de fora, mas não preparou o lado de dentro. Tem muita gente assim preparado do lado de fora, tem muita gente preparado, muito bem preparado do lado de fora, mas do lado de dentro tá sepulcaiado. Se a trombeta soar, vai ficar porque tá no pecado, tá no engano, tá na mentira, tá vivendo as práticas mudando, faz tudo por interesse. Vamos nos analisar hoje? Analisar dentro. Fazer uma análise da nossa vida dentro de nós. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Que nós nos analisamos dentro. Pensamento, atitudes, ações, a forma que você fala, a forma que você vive, a forma que você age, a forma que você é recebido nos lugares, como você quer ser, tudo isso vai falar. Portanto, da necessidade que está dentro do prato, vareis e tudo. E aqui ainda continua falando da hipocrisia. Agora Jesus fala: ai dos doutores da lei. Então os advogados da lei advertiu Jesus: mestre, quando dizeis essas palavras também nos ofende, e a nós outros. Todavia ele afirmou: ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos, com dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-los. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas e vos edificaram os túmulos. Por isso também Deus advertiu em sua sabedoria: eu vos enviarei a profetas e apóstolos, dos quais assassinaram alguns e outros perseguiram, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início. Então aqui o Senhor está falando sobre a hipocrisia daqueles homens que estavam dizendo: se você nos ofende falando desse jeito, está nos atacando, está nos ofendendo. Aquela pessoa que não recebe a mensagem, não tem? Que fica botando defeito no pregador, defeito na mensagem, dizendo: essa irmã prega muito dura, essa irmã prega muita exaltação, essa irmã tá batendo na igreja, esse irmão tá batendo na igreja, esse pastor tá batendo, que o povo tem um tal de bater. Eu não entendo como é que a pessoa tem uma mente tão pequena em acreditar que alguém pode bater na igreja de Cristo. A igreja é de Cristo, irmãos. Ai daquele que se levanta contra a igreja dele, ai daquele que toca na igreja dele. Como que a pessoa vai bater na igreja? Não existe isso. Não tem como a gente acreditar que a pessoa está batendo na igreja. Ele pode exortar na direção do Espírito Santo, agora bater, porque quem corrige é Deus. É Deus que corrige a igreja, não é o homem só está ali servindo e obedecendo o que Deus manda. Agora, se está sentindo que está apanhando o próprio Deus.
Está sendo exortado pelo próprio Deus. Aí tu pega a sua parte, conserta e pronto. E amém? Em vez de ficar falando mal de pregador, de pastor, de líder, em vez de ficar lá mal de ensinador, de professor, vai analisar a vida. Jesus está nos dando norteio aqui para sair da hipocrisia e viver a verdade do evangelho. E muita gente está dentro da igreja assim, vivendo a hipocrisia que esses fariseus, que esses advogados da lei, que esses doutores da lei aqui, que esses escribas, e viviam fingimento, capa. Então depois deles eles não vão aceitar. Eu vou ler o verso 52, esse capítulo é muito grande, não sei se vocês observou, acelerei para terminar um capítulo por dia, irmão, para não ficar muito tempo no livro só. Ai de vós, advogado da lei, verso 52, porque vos apropriardes da chave do conhecimento, contudo vós mesmo não entraste, nem permitis que entrassem aquelas que estavam prestes a entrar. Pegou a chave do conhecimento, pegou a chave e segurou para si próprio. Não entrou, não conheceu a verdade, não conheceu a Deus e não permitiu que outras pessoas conhecessem. Tem pessoas que é assim. Eles não entraram para conhecer, não adentraram o Santo do Santo para conhecer o Altíssimo e também impede que outras pessoas conheçam. Não seja você essa pessoa não, tá bom? Que só fica ali o rito religioso, que só está sendo religioso, mas não vive a verdade do Evangelho. A trama para matar Jesus e tem início. A partir deste momento, a ira deles é tão grande, a raiva deles é tão grande, se sentiu tão afrontado, que a partir deste momento agora eles vão começar a tramar para matar Jesus. Enquanto Jesus se afastava dali, começaram os fariseus e os mestres da lei a criticá-lo com veemência, buscando confundi-lo acerca de muitos assuntos. Tudo isso para tentar extrair das suas próprias palavras algum motivo para acusarem formalmente. Eles vão tentar, experimentar, acusar, maquinar, armar para ver se Jesus caía deles, para eles acusar. Mas Jesus já estava ciente de tudo. Capítulo 12 amanhã, para a glória de Deus, que Deus te abençoe. E nós estaremos juntos aqui para a glória do Senhor. Seja Jesus na vida de alguém. Vamos orar e confiar, porque Deus é bom. Que nós não vivemos hipocrisia, mas vivemos a verdade do Evangelho no nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, agradecemos o teu nome neste momento. Nesse período aqui que nós gravamos esse vídeo, eu quero externar minha gratidão, Senhor. Tome em tuas mãos as nossas vidas. Não nos deixa viver hipocrisia. Nos ensina a insistir na oração, a bater na porta, ter perseverança, a pedir para que o Senhor abra. Senhor, nós não podemos esconder, Pai, aquilo que o Senhor fez dentro de nós. Então, por isso, nos ensina, nos dê maturidade, capacidade, mas, Senhor, maturidade espiritual para suportar tudo aquilo que vier, ataques, perseguições, mas que nós venhamos entregar toda a honra e toda a glória para o Senhor e continuar firme no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.